Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Na atualidade, os falsos ensinos e mensagens estão presentes no seio da humanidade, que culminam com incalculáveis prejuízos para o reflexo do ser humano como imagem e semelhança de Deus. Nesta lição, identificaremos a cronologia do cativeiro babilônico dos israelitas no ponto número 1. No ponto número 2, conheceremos a necessidade do indispensável conhecimento da Bíblia Sagrada e de seus efeitos sobre o ser humano. E finalizando o nosso estudo no ponto 3, veremos sobre o cuidado com as falsas doutrinas. Ponto número 1 da lição, a cronologia do cativeiro babilônico dos israelitas. O cativeiro babilônico dos israelitas alcança um período de 70 anos, onde o povo de Deus foi levado de Jerusalém para a Babilônia, em pelo menos 3 ocasiões, todas elas profetizadas pelos profetas de Deus, a saber, em 605 a.C., ocorre a primeira deportação dos israelitas para a Babilônia, e dentre estes foram levados de Jerusalém Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, bem como o rei Joaquim. Isto está registrado no livro de Daniel, no capítulo de número 1, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias na mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A segunda deportação foi em 597, quando ocorre esta deportação dos israelitas para a Babilônia, e dentre estes estava o profeta Ezequiel. Agora, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 1, versículos 1 ao 3, nós temos então a menção com relação a essa segunda deportação. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente
a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Portanto, aqui um registro de Ezequiel no exílio na Babilônia. A terceira e última deportação foi no ano de 586 a.C. E ali ocorre essa terceira deportação, onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, saqueia e destrói o templo de Jerusalém, bem como toda a cidade, e leva todo o povo de Deus cativo para a Babilônia. Isto está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 36, versículos 17 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Daí para frente foram 70 anos de cativeiro até a volta para Jerusalém. A principal causa deste cativeiro babilônico, as razões para esta sentença de exílio temporário da terra prometida, teve como causa principal os desvios morais e espirituais dos israelitas face às ordenanças do Senhor, e como causas secundárias os aspectos políticos, econômicos e militares, considerando as relações entre as nações da época. Em suma, o povo de Deus desprezou a palavra do Senhor e por isso foram assolados com um sofrível cativeiro, apesar de muitos avisos proféticos feitos pelos profetas de Deus quanto a este iminente cativeiro. Então, falta de ensino foi a causa principal. E as causas secundárias, os aspectos políticos, econômicos e militares. Que tudo isso desagradou ao Senhor. E os israelitas foram, então, dominados pela Babilônia. E aí nós vamos falar agora sobre o cativeiro babilônico como um juízo divino. O juízo divino do cativeiro babilônico foi de ordem punitiva. Foi de ordem punitiva aos israelitas, pelo fato de menosprezarem, melhor dizendo, os ensinos de Deus. Entretanto, esta punição se revestiu de um caráter corretivo na conduta moral e espiritual do povo de Deus. O cativeiro dos israelitas na Babilônia despertou neles um maior desejo de voltar para o Santo Templo, de voltar à vontade de adorar ao Senhor de forma mais enfática e, dentre outros despertamentos, melhor dizendo, a saudade de habitar na terra prometida aos patriarcas pelo Senhor.
Deus, em sua benignidade e bondade, promoveu um juízo, mas também a promessa de que, ao retornarem ao caminho e à obediência ao Senhor, os israelitas voltariam para a terra prometida, para uma vida próspera e abundante com o Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 32, versículos 36 a 45, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 32, versículos 36 ao 45. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei esta aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegra-me-ei por causa deles e lhe farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como vi sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que eu lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais. Está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras e as fecharão conselhos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurei a sorte, diz o Senhor. Portanto, aí, o cativeiro babilônico como um juízo divino, mas ao mesmo tempo uma promessa de restauração da terra, de volta dos israelitas à terra prometida. No ponto número 2 da lição, nós vamos estudar o indispensável aprendizado da Bíblia e seus efeitos no ser humano. A autoridade da Bíblia é reconhecida pelo fato de existir um consenso de que seus escritos e ensinamentos têm como fonte Deus, um ser transcendente e imanente, Criador e todo-poderoso, estando os registros bíblicos alicerçados em provas históricas, sinais, prodígios, curas, milagres, realidades espirituais, intervenções divinas incontestáveis. Isto é, a autoridade da Bíblia é própria, permanente e se autentica em si mesmo, demonstrando então a sua supremacia em relação aos conhecimentos humanísticos. E por que a Bíblia é indispensável, o seu aprendizado? Porque ela tem efeitos sobre o ser humano. E dentre esses efeitos do sobre o ser humano, é do ensino, da aprendizagem. O ensino edifica o ser humano e a própria Bíblia em seus escritos é uma fonte absoluta para o ensino e edificação espiritual, sem qual a pessoa se torna um famélico espiritual no cristianismo. Outro efeito da Bíblia sobre o ser humano é a repreensão.
A repreensão, no sentido bíblico, é um ato de advertir alguém por um ato praticado não condizente com um referencial, que é a Bíblia, com um viés de conselho. O Espírito Santo, ele próprio, ou usando como instrumentos a palavra de Deus, os profetas e outros meios de ordem sobrenatural, nos repreendem sobre atitudes ou pensamentos não conformes com a vontade divina. A repreensão é um conselho para a reversão de atos ou comportamentos que não agradam a Deus. Um terceiro efeito da Bíblia sobre o ser humano é a correção. Correção, neste contexto bíblico, significa retificar, ou seja, tornar reto, alinhar, compor harmonicamente, endireitar, etc. Deus nos corrige para o nosso bem-estar e sua ação na forma de disciplina ou juízo sempre se embasa no amor de Deus. A correção é endireitar na forma disciplinar algo realizado de forma errônea. Outro efeito da Bíblia sobre o ser humano é a educação na justiça. Educação é a ação sistemática de desenvolver o conhecimento teórico e prático numa pessoa a partir de um dado objeto de estudo. A palavra de Deus é o nosso objeto de estudo, teórico e prático, e por ela somos doutrinados para a prática da justiça de Deus, ou seja, fazer o que é certo, segundo determinado pelo Senhor. Educação na justiça é um desenvolvimento pessoal e espiritual dos ensinos divinos. Um quinto efeito da Bíblia sobre o ser humano é o de ser perfeito. A perfeição se traduz numa condição de ser ou estar o mais próximo do ideal. Somos imagem e semelhança de Deus e nesta condição devemos pautar o nosso comportamento moral e espiritual o mais próximo possível dos ensinamentos e dos atributos morais de Cristo. Ser perfeito é buscar a condição de ser e ter o caráter de Jesus. Sexto e último efeito, apto para a obra de Deus. A pessoa que se edifica no ensino, atenta para a repreensão, trilha o caminho da correção, é educado na justiça de Deus e por isso estará muito próximo do ser perfeito em Cristo, conferindo-lhe todas as competências e habilidades para realizar a obra de Deus. Apto para a obra de Deus é deter as competências e as habilidades para realizar a obra de Deus. No terceiro e último ponto da aula, nós vamos falar agora sobre o cuidado com as falsas doutrinas. A falsa doutrina bíblica usa como fonte original a própria Bíblia para aparentemente conferir autoridade para este pseudo-ensino, causando então uma interpretação incorreta do ensino original bíblico e distorções da verdade bíblica. Logo, estes falsos ensinos podem ser causados por ignorância, isto é, a falta de conhecimento, ou má fé, trazendo enormes prejuízos à unidade e à integridade espiritual, não só individual, como também coletiva dos fiéis cristãos. O combate à falsa doutrina. Lembrando a todos e a todas que nas minhas notas de aula, vocês podem realizar uma consulta,
para conferir quais são as referências bíblicas que respaldam estes comentários. Bom, com relação ao combate à falsa doutrina, um ponto base e indispensável para neutralizar a ação da falsa doutrina propagada entre os fiéis do cristianismo é conhecer a verdade da doutrina bíblica cristã. E conhecendo as doutrinas da Bíblia Sagrada, logo é possível facilmente reconhecer a falsa doutrina. A disposição de ouvir, ler, estudar e meditar na palavra de Deus nos concede o poder de identificar o falso e o verdadeiro ensino de qualquer fonte emissora da doutrina. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, versículos 10 e 11, existe aqui um exemplo prático disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 e 11 diz: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Portanto, o povo de Bereia, alguém quando lá ia pregar ou ensiná-los, eles conferiam na Bíblia se aquele ensino era exatamente como o pregador ou o professor estava a pregar ou ensiná-los. Neste sentido, então, a doutrina bíblica ortodoxa, ou seja, estas doutrinas elas se caracterizam pela fidelidade de forma absoluta aos princípios da palavra e da verdade de Deus. As doutrinas que nos levam a conhecer o nosso maravilhoso Deus estão postas com registros indeléveis na Bíblia Sagrada. E assim faz-se necessário, imperativamente, conhecermos estas doutrinas para não sermos enganados. E entre algumas delas nós temos a doutrina sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre a igreja e sobre as últimas coisas. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que por menosprezarem os ensinos divinos, os israelitas ficaram sob um juízo divino durante 70 anos, num sofrível cativeiro na Babilônia. Deus é justo, Deus é bom, e ao perceber que uma mudança dos israelitas quanto ao ouvir e adorar a Deus estava em curso, mesmo no cativeiro, o Senhor, segundo a benignidade, anuncia a promessa de libertação do cativeiro babilônico ao povo de Israel. Vimos que o aprendizado da palavra de Deus é indispensável a todos os cristãos, não só para compreenderem os efeitos benéficos da palavra de Deus sobre os que creem em Deus, bem como a oportunidade de identificar e combater os falsos ensinos propagados pelos profetas. Palavra do Senhor, Shalom Adonai. Na nossa próxima lição, nós vamos estudar a lição 4, que tem como título Os Jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa,
Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.